Olá, está começando mais um programa Interação Gospel. A paz do Senhor, que essa paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente, as suas emoções, a sua alma em Cristo Jesus. Amém? E o tema de hoje é esposa de pastor. Aleluia! Nós temos muita coisa boa a discutir aqui. Priscila, não vou assistir, não sou esposa de pastor. Não. Deus tem uma palavra para você, esposa de pastor. Tem uma palavra para você que não é esposa de pastor, mas é esposa de algum líder, ou é uma líder. E também para você que é liderado ou liderada por uma líder, por uma esposa de pastor. Nossos corações serão desvendados aqui neste programa e daqui a pouquinho eu apresento essa preciosa, maravilhosa que eu amo, que está aqui ao meu lado esquerdo. E não podemos começar esse programa sem dizer do nosso grande patrocinador, isso mesmo, o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora a maior escola de psicanálise do Brasil está esperando você. Você agora pode ser um aluno CETAPS. Se forme na maior escola de psicanálise no Brasil. Teologia e psicanálise, com certeza, é com CETAPS. Amém? Aleluia! E agora nós vamos começar como a gente sempre começa. Agora eu quero que você seja um evangelista virtual e comece a compartilhar esse programa com o maior número de pessoas que você puder. Comece a compartilhar, chama aí o seu parente, chegou a hora de vocês sentarem juntos. E eu falo que isso aqui é mais do que um programa, é um culto gravado, onde Deus vai falar ao seu coração. Agora, aumenta o volume da sua TV, do seu smartphone, ou do seu computador, porque nós vamos começar como a gente sempre começa, enchendo a atmosfera de adoração ao Senhor. E na adoração hoje, nós estamos com o casal Yara e Marcos. Yara e Marcos, adorem ao Senhor. Aleluia, graça e paz. Vamos adorar ao Senhor nesta noite? Abra o seu coração, oh glória. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o nosso Deus jamais se esquece de nós. Aleluia, Jesus. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Você não está sozinha. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não
estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Aleluia, Jesus. Aleluia! Eita glória! Eu sei que eu não estou só. Nós sentimos a presença dele em nós, e eu falo que se a presença dele não for conosco, não nos faça sair daqui, ou seja, não nos faça dar um passo. Deixa eu te apresentar agora essa preciosa que está comigo. Aleluia. Estamos aqui com a pastora Adelma Rangel. Quem é a Adelma? Para mim, é a Delminha. Delminha, eternamente Delminha. Eu sei que para ela, eu não sou Priscila Cedro, é só Pri, Pitila, Pitilinha. A Delma, ela é minha amiga de infância. Nós nos conhecemos no Ministério IBES, novamente, Assembleia de Deus do IBES. Foi onde nós nos conhecemos. Eu cheguei lá, eu tinha 8 anos de idade. A Delma também, criança, junto comigo. E ali começou aquela amizade na infância que perdurou na adolescência, juventude. E pasme se espante, fui dama de honra da Adelma. A Adelma, ela é casada com o pastor Márcio Rangel. Se você acompanha o programa Interação Gospel, o pastor Márcio Rangel esteve aqui há poucas semanas falando sobre igreja em célula. Eles são pastores da igreja Atos, localizada aqui no bairro Glória, em Vila Velha, Espírito Santo. Vou falar Brasil, porque para mim, pela misericórdia do Senhor, a TV IBMS tem alcançado vários países além Brasil. Amém? E é muito engraçado porque eu e a Delma crescemos juntas, lembra quem acompanha o programa Interação Gospel, o grupo Chama Viva, né? Grupo de adoração, de palavra, coreografia, peça de teatro. A Delma também fez parte dessa construção e nós vivemos tudo isso juntas. E eu me lembro que o pai da Delma era o líder dos diáconos na Assembleia de Deus do IBES. A mãe da Delma, a irmã Esther, da bancada do Círculo de Oração, e ainda está lá no Círculo de Oração, na Assembleia de Deus do IBES, do pastor Levi Aguiar. E a irmã dela, a Mara, também. Mara, um beijo. Cláudio, né, meu respeito, minha admiração, minha consideração, uma família que eu amo muito. E como toda jovem, né, chegou a hora de namorar. E Deus tinha falado com o Márcio que a Delma seria a sua futura esposa. E sempre quando os jovens sentavam para conversar e perguntavam ao Márcio, aqui na igreja, Márcio, quem você gostaria de namorar? Sempre a Delma. Aí os jovens estavam muito cansados disso e falavam, sem ser a Delma, qual é a outra jovem? A Delma. E eu me lembro que, infelizmente, o pai da Delma já era falecido. E aí eu já dirigia, e a mãe da Delma sempre muito cautelosa. Eu falo que as únicas casas que a minha mãe me deixava dormir fora, ou era na casa da Delma, ou na casa da Claudinha, que era a nossa líder, a nossa mentora. Eram os únicos lugares que a minha mãe deixava eu dormir fora, e a mãe dela também. E eu me lembro que depois, quando acabavam os cultos, os jovens sempre saíam para comer alguma coisa. E aí eu fui pedir à mãe da Delma para deixar a Delma sair com a gente, que depois eu a deixaria em casa. Na época eu já estava dirigindo.
E aí a mãe da Delma falou, sim, mas ela estipulava o horário, tudo direitinho, como toda boa mãe. Não, dona Esté, pode deixar que nesse horário eu vou deixar a Delma em casa. E aí eu já tinha combinado com o Márcio já. Falei, Márcio, vai chegar lá, eu vou falar que eu não vou ter como levá-la. E aí você entra em cena se propondo a levá-la em casa, beleza. Chegamos lá, né, naquele lanche, naquele franguinho, eu falei, então, Adelma, meu Deus do céu, eu não vou poder te levar em casa. Só que a Adelma já sabia, né, me conhecia só no olhar, ela me olhou com uma cara, irmão. Ela, o que você está aprontando? Então, eu não vou poder te levar. Aí ela, mamãe vai te matar. Falei, mas tem uma pessoa ótima, muito confiável para te levar em casa. A Delma quis me trucidar com os olhos. E aí, Márcio, eu levo a Delma, eu levo. Falei, Márcio, um menino tão bom, da minha extrema confiança. E, enfim, nessa carona, não sei o que eles conversaram, querido. Que daí começou o mover de Deus. Eles acabaram se casando, né? E para eu pagar o preço, né? Ela falou que era de fazer um pedido. Eu falei, o que a minha melhor amiga não pede que eu não faça? Ela, eu quero que você seja a minha dama de honra. Queridos, eu fui desse tamanho, tá, querido? Dama de honra. Na época eu nem namorava o Léo, só que ele chegou e falou assim, ué, Márcio vai casar com quantas noivas? Aí eu falei, 3. Porque eram 2 damas de honra. Enfim, isso é só para ilustrar a vocês que eu conheço muito a Delma. Acompanhei todo o mover de Deus na vida dela, na vida desse casal, e tenho tido o grande privilégio de contemplar os grandes feitos do Senhor. E vocês sabem que acompanham o programa, que eu estou esposa de pastor há 1 ano e 6 meses. E essa é a pessoa que eu sempre recorro, porque ela está há 10 anos. Enquanto eu estou há 1 ano e 6 meses, a Delma é esposa de pastor há 10 anos e também é pastora. Depois ela vai dizer há quanto tempo ela está como pastora mesmo, ungida, consagrada. E ela tem patente, ela tem divisa para discutir aqui o que nós vamos discutir. A Delma, seja muito bem-vinda ao programa Interação Gospel, uma das minhas BFF. Não podia deixar de passar por aqui. Eu estou gerando esse programa há um certo tempo. Não te chamei antes porque ainda minhas emoções estavam muito afloradas, não estavam assentadas. E eu acho que ainda não acho que alcancei a maturidade dessa posição. Mas eu acho que no começo eu estava muita emoção e pouca revelação de Deus, sabe? Agora parece que as coisas vão se assentando e você vai conseguindo ver melhor sob a perspectiva de Deus. E não vou dizer que é o tempo perfeito, mas eu acho que é melhor, um tempo melhor do que, vamos dizer, há 1 ano atrás. Adelma, seja muito bem-vinda. Vamos começar perguntando lá atrás, né? Adelma, você se casou com o Márcio e você viveu, no início do seu casamento, o Márcio como líder. Na época, liderando os jovens. E era já um vislumbre, eu comentei isso no programa com ele, que era claro para todos nós que trabalhávamos com o Márcio, que Deus ali estava forjando e estava levantando um futuro líder de um rebanho. Isso era muito claro, pelo talento que ele tinha, pela forma como Deus atuava através da liderança do Márcio, o crescimento exponencial que aquela mocidade teve sob a liderança do Márcio. Adelma, então, esposa do líder de jovem Márcio. Como era aquela época? Adelma, por enquanto, esposa de um líder de jovem. Amém. Que bom, Priscila. Obrigada pelo convite. Que agradeço. Chique. Uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco o que Deus tem feito nas nossas vidas. Ainda estamos na caminhada, né? Aprendendo ainda com Deus. Mas naquela época eu não tinha muito uma percepção assim do que
Acho que a minha visão ainda era muito limitada, eu era muito menina, mas muito sedenta de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade dEle. E como Márcio, antes da gente casar, ele já foi líder dos adolescentes, era um grupo menor. E logo depois que a gente casou, ele foi colocado como líder. Basicamente, eu segui naturalmente, né? Mas, como você falou, há vislumbres, né? Então, há coisas que ocorriam, que começavam a ocorrer, que, de certa forma, eu nunca tive a percepção, nunca tive a intenção ou a vontade de um dia, ou imaginar que ele seria um pastor e eu seria a esposa do pastor. Mas essa questão da liderança, eu abraçava com ele, né? Quantas jovens já tive experiências de a gente fazer uma viagem para São Mateus e eu quietinha lá, sentada, esperando chegar dentro do ônibus, na estrada. Daqui a pouco senta uma jovem comigo. Ai, Adelma, eu queria desabafar. E ela começou a conversar, falar, e daqui a pouco eu já comecei a falar com ela. Aí eu falei, agora eu vou descansar. Daqui a pouco vem, ai, Adelma, eu queria conversar com você. Ali eu comecei a perceber que, tipo assim, eu era tipo uma referência, eu era uma referência. Aí a gente começa a se policiar mais, né? Começa, calma aí, eu tenho que me vigiar mais, eu tenho que... Mas eu acho que foi ali que Deus começou a despertar, de dentro para fora, algo em mim em relação à liderança. E Adelma, antes da gente continuar, porque nós vamos pautar muito nessa palavra, a gente estava até aqui falando, Adelma, um texto bíblico, né, sobre o qual nós vamos transitar. E aí a gente chegou a um consenso de Provérbios 14:1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. E a gente escolheu esse texto porque a gente entrou no consenso que nessa jornada ministerial requer muita sabedoria. Adelma, então surgiu o pastorado. Como foi o impacto disso no seu casamento, na vida dos seus filhos? Eu acho que você tinha só tinha Samuel. Como foi o impacto disso na sua maternidade, na vida do Samuel, no seu casamento, na Adelma, pessoa, mulher? Chegou o pastorado. Como foi isso? Como foi essa transição de líder de jovem a pastor de um rebanho? Quando nós abrimos a Atos e Márcio foi colocado à frente, para mim foi muito naturalmente, porque eu sempre era a companheira, eu sempre era a adjuntora, então continuou. E como a gente tinha muita criança, eu já levantei logo minha mão, deixa eu ficar com a rede infantil. Aí a outra irmã assumiu a rede de mulheres, então, assim, indiretamente, eu meio que fugia de algumas responsabilidades, vamos dizer assim. Eu vim de uma fase minha lá da outra igreja, que eu trabalhava com criança, trabalhava com dança, e eu fui começando a entrar nessa área. Mas seguiu naturalmente. Como eu tinha só Samuel, era tranquilo. E o pessoal da igreja assim, sempre foi muito amável com a nossa família, sempre com a gente, quando a gente estava fazendo alguma coisa. E início de igreja, geralmente, assim, até hoje, se precisar, não tem problema. Mas a gente lavava banheiro, arrumava cadeira, ficava no data show. Sempre estava fazendo tudo. Mas foi muito natural. A princípio, no início, foi bem natural. Foi fluindo com naturalidade. Eu entendi. E, Adelma, vamos lá. Vamos falar as minhas dificuldades e aí você vai, né, pontuando. Quando o Léo... porque quando a gente namora, a gente que serve a Deus, ainda existe profeta. Aleluia! Né? E a gente, claro, a gente não vai se mover por profecia, né? Mas a gente crê na palavra profética, crê que Deus usa homens e mulheres de Deus. Então, no namoro, eu não vou mentir. Havia palavras proféticas de um futuro pastorado na vida do Léo. Mas você vai levando sua vida, né, e acha que Deus vai mudar de ideia. E quando eu e Léo começamos a namorar, eu já era uma pregadora itinerante, eu já ministrava a palavra, Léo também, mas Léo era muito voltado para a área do ensino. Eu falo que uma unção que jorra na vida dele é uma unção de mestre. Também ele estava junto com o Márcio, esteve junto com o Márcio na questão de adolescentes, liderando adolescentes, dando aula para adolescentes, enfim.
Léo, ele tem essa unção muito forte sobre ele de mestre. E pregava também. Então, eu falo que o nosso namoro sempre foi um namoro muito ministerial. Não sei se é certo, se é errado, mas é o que foi. Porque como a gente já começou a namorar e os dois com o ministério já estabelecido, os dois muito atuantes na obra do Senhor, acabou que era um relacionamento muito ministerial. Nosso namoro, por diversas vezes, cada um ia para um lado pregar para a sua agenda e depois se encontrava depois do culto para o famoso lanche, depois ele me deixava em casa e ia para casa, e o nosso namoro foi muito assim. Enfim, seguiu a nossa vida, nos casamos, tivemos 2 filhos e os dois sempre trabalhando na obra. Léo, muito local, na parte do ensino, na igreja local, e eu muito rodando, pregando. Veio o pastorado. Né? Qual foi a minha primeira dificuldade? Destronar Jezabel em mim. Tenso falar, né, irmãos? Tenso. Achar o meu lugar. Porque eu nunca fui esposa de pastor. E por pregar, estar sempre no púlpito, as pessoas te veem como uma referência até para decisões que não eram minhas. Entende? Existia gabinetes pastorais que eu nem tinha que estar. Mas a pessoa queria eu e Léo para tratar assunto da igreja, de ministério, que eu não tinha que dar pitaco. Mas como eu estava na reunião, eu dava o pitaco. E aí eu me lembro uma vez que... Não vou falar aqui por questão de ética, né, irmãos? Uma irmã chegou levando uma demanda de um ministério e começou a levar problemas. E esposa de pastor, querido, também tem TPM, tá? E Léo falou, eu acho que você está na TPM. E aí a irmã foi contando coisas que, para mim, assim, é absurdo aquilo estar acontecendo em um grupo. Descomprometimento com horário, enfim. Menina, foi subindo uma ira, e diz a Bíblia que não é pecado a gente se irar. Né? Irai-vos e não pequeis. A gente só não pode pecar com a ira. Eu me lembro que o sangue foi subindo assim, e eu fui falando, então você vai, a partir de hoje, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Léo parou, olhou para mim e disse na minha lata, você é o pastor da igreja agora? Aí eu olhei para ele assim, né? E contive na minha insignificância. E depois nós fomos conversar em casa sobre isso. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não estou me achando. Eu estou tomando a frente do Léo, eu estou dando pitaco onde eu não tenho que estar. E eu sempre fui uma pessoa de frente. Né? Aquela coisa de estar na frente, botar a mão na massa, estar na frente, estar no altar, estar pregando, estar ensinando. Aí nós fizemos um acordo. E eu falei, então, a partir de hoje, eu só vou participar de gabinete pastoral com você se for de ordem emocional. Por exemplo, uma mulher quer conversar, desabafar problema no lar, no casamento, com os filhos. Falei, então eu vou entrar com você. Quando a demanda for da igreja, então eu não vou participar. Até porque eu não vou poder emitir minha opinião. Então eu não vou participar. Aí, Léo, então a gente fez esse acordo. Porque justamente eu não estava me achando. E eu começava a orar e falar, Senhor, destrona esse espírito jezabélico, né, dentro de mim. E outra coisa, quando o seu marido pastor toma decisão que você não concorda, porque você também é ovelha. Então eu estava doida. Eu era esposa de pastor, eu era ovelha, era tudo muito misturado para mim. Adelma, você passou por isso? Qual o seu conselho? Que talvez pode... Porque tem aquela esposa de pastor, querido, que não... Assim, ela é de bastidor mesmo... Né, aquela coisa, tem aquela esposa de pastor que o ministério dela é sustentar a casa dela, enquanto o marido vai adiante. E isso não é errado. Existe aquelas esposas de pastor que é mais de cozinha, ela é da cantina, ela quase não aparece, mas ela é aquele bastidor que sustenta.
E tem aquelas para frente. Igual Priscila, tá entendendo? Aquelas que estão ali. Estou aqui. Né? Tá envolvida em tudo, tá fazendo tudo, tá pregando, tá ensinando, tá na cozinha, tá dando aula. E aí, você teve essa dificuldade, Adelma, de se achar? Meu Deus, quem eu sou no meio disso tudo? Com certeza tive, com certeza. Eu acredito que toda esposa de pastor passa por isso. Se tem alguém que não passou, acredite, você vai passar, porque Deus ele vai nos pontuando, ele vai nos levando, porque há um propósito. A união nossa com o nosso esposo, Deus não une só pessoas, Deus une propósitos, né? Então a gente está ali para agregar um na vida do outro. E Deus vai nos direcionando. Eu acredito assim que todas passam por isso. E independente do que se faça, às vezes, como você falou, é uma pessoa que fica mais nos bastidores, mas ela também precisa ser modelada. Ela precisa ser como um diamante ali, trabalhado para aquela função que ela vai exercer, né? E eu passei por isso. Apesar das pessoas acharem, a maioria das pessoas acharem que eu sou mais tímida, eu sou mais na minha, mas eu sou muito de querer fazer, querer acontecer. Eu tenho aquele perfil meio querer de mandar, né? Não no meu esposo, né? Isso aí até porque a personalidade dele não permite. Mas falo que é igual de Léo. Ele é calmo, queridos, mas o bichinho não enverga, não. Eu falo que Deus é perfeito. Deus colocou o Márcio na minha vida porque eu tinha que saber qual era a minha postura. Né, como mulher, como esposa, né? Então, se pegasse uma pessoa muito branda, muito calma, eu ia fazer a festa. Não, aí pegou uma pessoa assim, ele é um amor da minha vida, é uma pessoa que me ensina, me confronta muito na palavra do Senhor. Mas eu passei por isso, Pri. Quando a gente estava na igreja, por a gente fazer de tudo um pouco, eu já passei em várias áreas da igreja, desde a tesouraria, secretaria, limpar, criança, já fiz de tudo. E por eu ser muito chata, sempre fui, no meu emprego eu era assim, na minha casa eu sou assim com as minhas coisas, e na igreja eu também sou assim. Então, se as pessoas pegassem um copo e não colocassem o copo no lugar, nossa, aquilo dali acabava meu dia. Quando eu chegava na cozinha, a cozinha estava toda bagunçada. Quem mexeu na cozinha? Quem deixou a cozinha suja? E com o tempo, com a sabedoria que Deus deu ao meu esposo, ele foi começando a tirar as coisas de mim. Ele falava, como o Léo falou, calma aí, isso aí você não vai se meter. Eu chorava, porque ele não está deixando eu fazer nada. Só que depois da tempestade, a gente olha para trás, a gente entende que é Deus forjando a gente também. Deus fazendo, calma aí, o teu lugar é aqui. Primeiro, o teu lugar de submissão, mas teu lugar de propósito. E com o tempo eu fui aprendendo, mas eu já passei muito por isso, Pri. Isso, e tipo assim, no meu caso, convergi as pessoas ao Léo. Porque, como eu pregava, era muito natural as pessoas virem até mim e pedir opinião. E a outra questão, eu ia para o altar. Literalmente assim, para a cruz, vamos dizer. Quando Léo tomava decisões que eu não concordava. Só que aí eu não discutia, lógico, na frente da ovelha, né? Mas chegava em casa, meu Deus, por que você está... Não, não concordo. Não, que não tem que ser assim. Não, que... Né? Que aí é questão de temperamento. E eu me lembro uma certa feita que Léo falou assim, Priscila, você acha que eu não seria capaz, se você desobedecer, de eu disciplinar você? Eu falei, não, você não faria isso. Ele faria, como seu pastor eu faria. Eu falei, mas você é meu marido. Aí ele, mas na igreja eu sou o seu pastor. E se você não obedecer, Priscila, você vai para o banco. Eu achei aquilo uma afronta. Como você vai me disciplinar, menino? Você está doido, eu não cometi pecado. Ele, você está cometendo de desobediência. E a direção de Deus é essa. E você sabe que eu não envergo. E ele falou, eu tenho um temperamento ótimo para destronar Jezabel. E ele falou, Priscila, a direção de Deus é essa. Eu estou falando sério com você. Se você não acatar, eu vou te colocar no banco. Nossa, eu fiquei tão assustada com aquilo. Tipo, como assim, gente? Eu nunca fui disciplinada na vida. E entender
entender. Agora, no começo é tudo muito, sabe? Para você que está assistindo, eu obedeci. Eu não precisei ser disciplinada. Eu acatei. Mas hoje, com o tempo, 1 ano e 6 meses depois, eu comecei a orar a Deus: Senhor, me mostra qual é o meu lugar. É muito bom quando você sabe qual é o seu lugar e você ama o seu lugar. Isso é muito interessante. E Deus começou a ministrar no meu coração. E, literalmente, o que Deus começou a me mostrar, Adelma? Que quando eu não concordava, lá na frente, Deus mostrava. Falei, meu Deus, ele tinha razão. Está entendendo? Porque realmente Deus dá direção ao líder da igreja. Só que nem sempre nós conseguimos ver como o líder vê. E a outra coisa que eu cheguei, como pregadora, eu falei, nossa, agora eu vou ser igual a minha amiga Elisângela Sobrosa, que é uma pastora também. Que ela anda só de ônibus e caravana. Então, o que eu pensei? Vou ser amiga de todas, nossa, todas vão ser minhas amigas, e a gente vai se dar super bem, e aí eu vou andar só com van, cheio de mulheres, eu vou andar com micro-ônibus. Uau! E aí você descobre que muitas vezes você vai estar num ponto de escolher, e que nem sempre dá para ser amiga e líder. Porque eu descobri que quando você tenta ser amiga, as coisas se misturam. E eu chorei isso com você já. E eu falei, Adelma, eu achei que todas seriam minhas amigas. E você sabe que nem todas vão ter afinidade com você. Nem todas vão corresponder da forma que você queria. Adelma, amizade e liderança. Bom, eu posso só voltar um pouquinho? Pode. Você falou na questão da obediência, na questão de reconhecer. Uma coisa que Deus ele sempre tocou no meu coração é: se Ele colocou o Márcio como pastor, se Ele colocou o Léo como pastor, você acha que Deus erraria? Não. E por que a gente, como esposa, a gente acha que eles não têm a capacidade para fazer algo? Ou se a gente não falar, se a gente não colocar a mão, se a gente não der o conselho, ele não vai conseguir, vai dar errado, parece aquelas mães cuidando de filho. Então, eu penso assim, Deus foi forjando isso em mim. Eu falo, gente, não é do dia para a noite. Nós temos 19 anos de casados, vamos fazer em dezembro. Vamos fazer 11 meses agora em setembro, final do mês de igreja. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e, às vezes, é um pouco doloroso. Mas eu falo, se eu não souber honrar meu marido, se eu não souber acreditar naquilo que Deus chamou ele, como é que eu vou ensinar para uma ovelha, para uma pessoa da igreja, que ela pode confiar no pastor, se eu mesmo não acredito? Se eu mesmo contrario ele algumas coisas? Como é que eu vou ensinar para uma mulher, ou vou aconselhar uma mulher, que ela tem que respeitar o seu marido, se eu mesmo não consigo respeitar o meu marido como meu pastor? Porque nos dias que a gente vive hoje, existe muito essa questão da quebra de autoridade. Né? Eu faço o que eu quero, não se respeita a autoridade em nível nenhum, nem pai, nem líder, nem no mundo secular. Então, entra Provérbios, a mulher sábia. Sábia, gente, tem que ter muita sabedoria. E realmente ela tem que vir do alto. Tem. E eu falo, por isso que eu não te chamei antes. Porque no começo foi uma explosão. Porque a Adelma, o pastorado, como é bom ser pregador itinerante, né? Você vai em festa, eu sempre falo isso, você vai só na festa, você derrama o que Deus tem na sua vida, o fogo cai, as pessoas te amam, você recebe inúmeras mensagens, como Deus te usou, como Deus falou comigo, só que depois você vai embora, você ganha ainda um catatal de presente, já com a agenda marcada para o ano que vem. Todo mundo te adora, né? Você não fica ali para cuidar, para lidar com as limitações das pessoas. E mais adiante eu vou falar. O ministério itinerante,
ele te dá uma falsa impressão, às vezes, de quem você realmente é. Lidar com pessoa, olha para você ver como é que eu evoluí. Lidar com pessoas, o difícil não é as questões pessoais de cada um ou os defeitos de cada um. É ver os meus defeitos. É ver os meus defeitos. Porque, na grande verdade, a ovelha ali, ela vai funcionar como um espelho. Então, eu descobri recentemente, isso aí, meu filho, é o Espírito Santo comigo, que, enquanto eu estava reclamando e questionando, o Espírito Santo em oração falou comigo: qual é a sua queixa? Realmente é o defeito do outro ou porque você não está suportando ver os seus defeitos, os seus erros, as suas limitações? Então é isso, Adelma, sabe? Então eu falo assim que boa coisa é ser itinerante. E quando você entra no pastorado, há um impacto em todas as áreas. Há um impacto no nosso casamento. Uma coisa, a questão de casamento. Muitas vezes, o culto acabava, eu chegava em casa com o Léo, falando assunto de igreja. E Léo falou: Priscila, isso aí precisa ficar lá. Porque se vier para dentro do nosso casamento, daqui a pouco a gente está em crise. Então, são tantas questões. Por exemplo, tem essa questão no casamento, saber dividir que coisa de igreja deve ficar na igreja. Filhos, sabe? Administrar agora como filho de pastor em coisas que antes eu não tinha preocupação. Festa de aniversário de Isabela e Benjamin. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro para chamar todo mundo. Ai, mas se chamar um e não chamar outro, vão falar que o pastor está escolhendo os mais ricos da igreja. Coisas assim que antes não era a minha preocupação. E aí se torna, sabe? E Adelma, é isso. Como foi para você equilibrar tudo isso? Casamento, filhos, porque eu descobri que alguns também cobram dos filhos, que tem que ser exemplo. Em coisas mais banais, entende? Nós vivemos uma situação que Soteco estava em aniversário, foram 2 dias de festa. E no sábado, você já vive muito isso, né? Não sei hoje, agora que Márcio falou que muita coisa mudou com essa questão da célula, o voluntariado e tudo mais. Mas no método tradicional, então, a gente recebeu o pregador com a sua esposa, e a gente faz aquela sala, botamos a mesa para eles, ficamos batendo papo, a igreja foi toda embora. E nós ficamos lá ainda. Então, nós saímos. Aí depois que o casal foi embora, eu fui ainda lavar aquelas louças, para não deixar para o dia seguinte. E nisso, Benjamin e Bebel estavam lá. Eu me lembro, Adelma, que nós chegamos em casa, era quase 1h da manhã. 1h da manhã, Benjamin estava jantando para dormir. Porque, para completar, ele não comia o que a gente estava servindo lá. Ele e Bebel estavam jantando 1h da manhã. Só que no domingo de manhã ia ter ensaio das crianças para o coral. Isabelle, eu acordei. Porque ela, digamos que era maior e ia cantar de fato. Falei, bom, Benjamin, como é pequeno, e ele foi dormir muito tarde, eu vou deixar ele aqui. Porque o que eu pensei? Ele precisa dormir bem, porque senão à noite ele vai estar enjoado e eu não vou ter como segurar ele no colo, porque eu ficaria com as crianças domingo de manhã. Quando o Léo chega lá na igreja, uma mãe fala: cadê o seu filho? Ele era o primeiro que tinha que estar aqui. Aí Léo: não, eu preferi deixar ele em casa, que ele é muito pequeno. E eu falei assim: Léo, resumindo a ópera, né, houve um certo constrangimento e tal nisso aí, a pessoa não aceitou, porque na cabeça dela Benjamin tinha que estar ali. Só que ela não apareceu na festa da igreja no dia anterior, nem ela e nem o filho.
Então eu falei, gente, como as pessoas julgam sem saber? Ela não veio. 00:30, 1h da manhã, provavelmente o filho dela estava dormindo. Benjamin estava saindo da igreja. 1h ainda estava jantando. Adelma, como conciliar tudo isso para que coisas como essa não venham ficar na alma? Porque há líderes que começam a criar uma amargura em volta disso. Como não deixar essas questões tão banais criar terreno no nosso coração? Então, criar raiz. Não é algo fácil, pelo menos comigo não foi. Como eu falei, durante a caminhada a gente vai aprendendo. Quando você dá espaço, quando você se permite, Deus vai te forjando. Mas realmente não é fácil, né? Principalmente quando mexe com os nossos, né? E a gente saber conciliar isso, a gente vai com o tempo. Eu e Márcio, por um bom tempo, a gente passou isso que você passou, a gente saía da igreja, tinha um acontecimento lá e a gente já ia conversando e aquilo já tinha deixado ele meio exaltado e daqui a pouco eu entrava também naquele meu jeito, que aí dentro do carro só nós dois é diferente, né? Aí já ia falando tal, e a gente tipo assim... Aí ele falou, amor, não dá. Depois de um culto abençoado... A gente vai para casa discutindo alguma coisa que é de outra pessoa. Ele falou, a partir de hoje, acabou o culto, ele não atende ninguém, só em casos assim muito extremo. Ele não atende, não faz gabinete pós-culto. Por quê? Márcio é aquele pastor que gosta de ficar no meio do rebanho. Então, ele gosta de cumprimentar. Literalmente, eu sou a última a sair da igreja, porque ele fala com todo mundo, ele roda aqui, eu também tenho que ficar lá. Quando já acabou minha cota, eu só assento e espero ele. Mas... ele não faz gabinete e a gente limitou. A gente não conversa mais sobre isso durante a nosso percurso voltando para casa. E dentro de casa também. A gente tenta meio que policiar ali para a gente também colocar um limite, porque senão a gente acaba trazendo muito a questão da igreja, a questão do ministério para as nossas vidas. Você deixa de ter uma conversa de um assunto do seu filho, de um assunto de um sonho que você quer, de uma viagem, porque você só conversa sobre ministério. Então, até nisso, a gente tem que ter uma vigilância, tanto o homem como a mulher, tanto a esposa como o pastor, para que isso não venha atrapalhar o casamento. Tem que saber limitar. Por mais que a gente entende que nós somos integrais, assim, para a obra do Senhor, nós estamos ali à disposição, mas a gente também tem que ter os nossos limites. Até para os nossos filhos não carregarem isso como peso. Porque eu acredito que a gente tem que ensinar a eles que a obra é prazerosa. Eu tenho a obra do Senhor como prazerosa. Eu amo o que eu faço. Porque se eles verem como peso, eles não vão querer. Exato. Eles não vão querer ir para a igreja. Quantos e quantos filhos de pastores a gente vê infelizmente desviado por alguma coisa que aconteceu com o pai, por alguma coisa que vê, né, que aconteceu com o pai. Por isso, há necessidade de não levar assunto de igreja para dentro de casa. Ah, mas é criança. Mas criança ouve. Ela começa a assimilar, porque fulano fez isso com meu pai, fulano falou disso do meu pai. Daqui a pouco, ela começa a não quer mais saber de igreja, porque a igreja fez meu pai e minha mãe sofrer. Então, aí entra a sabedoria. Para você saber lidar com os assuntos na hora certa, no momento certo. E com o tempo, graças a Deus, lá na igreja, pelo menos comigo, ninguém nunca chegou para falar, para querer expor que Samuel, Davi ou Gabriel tem que ser assim. Que eu sei uma vez só que foram falar logo com quem? Com a tia. E a tia é mais onça do que eu. Aí já deu logo uma resposta e ficou tranquilo. E hoje, assim, eu levo os meus filhos para a igreja. Eu ensino eles que eles terem que ir para a igreja. Hoje a gente já tem um culto dos juniores, mas quando não tinha ainda, eles ficavam com a gente no tempo. Samuel sentava do meu lado, mas eu nunca forcei ele, levanta. Não, tem que adorar. Tem que não, eu deixava ele à vontade. Eu falava, filho, você está vendo o culto? O culto ao Senhor é assim. Mas se você quer ficar sentadinho, é a sua forma de cultuar, amém. Mas você tem que entender. Ou seja, a gente tem que ensinar. E não é só ensinar nas palavras, é nas nossas atitudes. Então, o que o Samuel vê em mim, o que o Davi vê em mim, o que o Biel vê em mim, é o que eles vão aprender mais do que eu vou falar com eles. E a gente priva, às vezes, os nossos filhos de muita coisa. Eu privei no início do ministério, eu privei os meus filhos de aniversário.
né? Só o Samuel que teve mais, devido a gente não era pastor. Mas como o Davi e o Biel nasceram já na Atos, eles só tiveram aniversário de um aninho, e aquilo ficava até certas coisas acontecer, e a gente, calma aí, vamos ter que dividir, né? Igreja é igreja, família é família. Meus filhos não podem ficar sem. Eles não podem se sentir privados. Eu deixei de ter um aniversário porque meu pai era pastor. Márcio é daquele que, se não for para convidar todo mundo, não faz nada. Então, você imagina, né? Não tem condição financeira para isso. Gente, é um custo muito alto. Mas a gente aprendeu a lidar. A gente fazia uma coisa na igreja, ou fazia um evento que a mãe, leva as crianças, deixa lá, e tal hora você vem e pega. Então, assim, onerava menos, né? E a gente foi aprendendo a lidar. Entendi. Não é fácil, Pri, mas a gente vai aprendendo. Eu acho que eu acabei te atropelando, que a gente começou a falar sobre amizade e liderança. Como é isso, Adelma? Eu cresci, né, não tendo tantas amigas, né? Priscila sabe. Eu tinha aquela melhor amiga da escola, na igreja a Pri era minha melhor amiga. A gente tinha um grupo seleto, principalmente depois do Chama Viva, e isso me abriu muito. Mas a gente sempre tive contados, né? E quando a gente meio que cada uma Deus levou para o caminho que tinha que levar, eu cheguei em determinado momento que eu questionei muito a Deus. Deus, eu não quero ter amigas de fulana ou de Beltrano. Eu quero ter as minhas amigas. Só que a gente tem que aprender essa questão da amizade. Foi aquilo que eu conversei com você. Sobre a gente limitar. Porque com você eu posso falar o que eu quiser. Eu falo do Márcio, que Márcio fez. Só que eu não posso chegar para uma irmã da igreja, que é próxima a mim, e falar determinadas coisas, porque eu tenho que zelar pela a imagem do meu esposo. Porque, às vezes, ela não vai ter a sabedoria de escutar. E, infelizmente, as pessoas acham que pastor ou esposa de pastor não erra, é tudo perfeitinho, eles não brigam, eles não discutem. Então, só que determinadas coisas acontecem que você não pode falar. E eu passei por muito tempo nisso. Eu tinha pessoas próximas a mim, mas eu não tinha confiança, não conseguia. E Deus foi colocando pessoas à minha volta que me ajudaram muito. Da mesma forma que Deus colocou, Deus tirou. Eu passei por momentos de solitude entre eu e Deus, e eu chorava aos pés do Senhor, porque eu preciso de amiga. E, para ajudar, 2 pastoras vieram falar para mim que o ministério do pastoreado é um ministério muito solitário. Eu falei, pronto, eu vou ficar sozinha o resto da minha vida, eu não vou ter amiga. Cadê Priscila? Sim. Cadê Joelma? Cadê Marilda? Só que eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando que algo que eu fiz quando eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu falei, Senhor, prepara as minhas amizades na faculdade, que sejam amizades boas, cristãs, né, que não vão me levar pelo outro caminho. Foi quando Deus falou comigo, se você fez isso lá na faculdade, por que você não pode fazer isso? E eu comecei a orar, Senhor, coloca pessoas ao meu lado, que vão ser pessoas que vão estar me ajudando, não só como esposa de pastor, mas como a Adelma, porque antes de eu ser a esposa do pastor, eu sou a Adelma. Eu sou a Adelma, filha da Esté e filho do Adelso. Eu tenho sentimentos, eu tenho feridas, eu tenho mágoas. Então, eu precisava de pessoas sábias do meu lado, pessoas tementes a Deus, pessoas discretas. Você começar a orar a Deus e pedir, Senhor, coloca ao meu lado pessoas sábias, pessoas discretas, pessoas tementes ao Senhor, que vai sentar com você e vai saber o que conversar com você, vai saber te aconselhar, vai saber te dar um direcionamento. Não pessoa que vai sentar aqui e falar de A, de B, de C. Não. Então, é uma questão que eu fui orando. E Deus vem colocando pessoas do meu lado. Amém. Glória a Deus. Adelma, isso é tão especial, porque a gente também precisa de amigas. E quando você fala bem assim, eu não podia falar algumas coisas. Não é que a gente vai viver... vocês estão então dizendo que é uma farsa. O pastor tem defeitos que não pode ser exposto. Não é isso, porque olha bem, se eu me expor para a Adelma, ela vê além da limitação. Ela conhece a minha história, ela conhece a minha essência, entende? Então, ela não vai ouvir secamente. Eu posso mandar um texto de WhatsApp para ela, que sabe que hoje em dia o WhatsApp tem N interpretações. Mas como ela me conhece, ela vai saber até o
tom que eu estou usando naquele texto escrito. Por isso que é diferente, porque é amiga. Agora, muitas vezes você tem, você como líder, às vezes você vai querer mandar uma mensagem para o liderado como se fosse sua amiga. Como se estivesse falando para uma amiga. Só que aquele liderado não conhece a sua essência. Então, aquilo ali, aquele texto, vai ter todas as interpretações possíveis de acordo com o filtro emocional que ele vai estar naquele momento. E, Priscila, é impossível ter uma liderada amiga? Não é impossível. Mas as duas vão ter que ter muita maturidade para não misturar as coisas. Eu falo que é igual parente no mesmo ministério. Você liderar parente. Eu falo que o parente do pastor, ele tem... Priscila, é um peso. Não, gente, isso é fato. É o que vai ter que dar mais exemplo. Porque o pastor não vai poder ter atitudes diferentes porque é parente. Porque isso vai ruir com a igreja. Né? Então, é igual eu falo, muito amigo e muito parente na mesma igreja, na mesma empresa, tem que ter muita maturidade, muita sabedoria e muito discernimento. E são coisas, querido, como a Delma falou, que é Deus que vai levantar. Não adianta você procurar com as próprias forças. Adelma, você é mãe de 3 meninos. Samuel, Davi e Gabriel. Você trabalhava fora também, né? Além do ministério. Como que é essa rotina? Né? Você não trabalha fora, hoje mais. Mas eu falo que em casa não falta serviço. Né? E eu me lembro de uma vez que você até relatou comigo, né, de uma taquicardia que você estava tendo. Porque 3 meninos, né, que são pequenos ainda. Talvez o Samuel já está na adolescência ou pré-adolescência, né, mas os outros menores. Como que é para conciliar essa rotina? Quando a gente entrou no pastoreado, eu só tinha Samuel, já não trabalhava numa empresa, porque depois de Samuel eu decidi não voltar. Mas, quando Samuel foi para a escolinha, aí o pastor Manuel me chamou para trabalhar com ele na contabilidade. Eu fui, antes de engravidar de Davi. Fiquei 1 ano com ele, logo depois disso, engravidei, ganhei Davi e não voltei mais a trabalhar. Foi um processo bem... Que a Delma, eu conheço, ela trabalha desde nova. Sim, sempre trabalhou. Sim, trabalho desde os meus 17 anos. Só numa empresa eu trabalhei 13 anos. Então, para mim, foi muito difícil desvincular essa questão da profissão, do trabalhar. Por mais que eu já tinha Samuel e Davi, eu passei muito tempo frustrada, vamos dizer assim, porque eu estudei, fiz faculdade, eu queria trabalhar. Aquele meu sonho lá atrás de ser uma grande empresária, de ser uma grande administradora. Então, foi difícil. Eu queria estar no centro da vontade do Senhor, mas aquele lado ficou assim. E depois eu engravidei de Biel. E eu conversando uma vez com o Márcio, ele falando, amor, você quer voltar a trabalhar? A gente vê alguém para ficar com os meninos, tá? Eu acho que não convém, não há necessidade, mas se você quer, por uma questão sua, tal... E depois eu olhei e falei, gente, se eu voltar a trabalhar, eu não vou ter o tempo que eu tenho hoje para o ministério. Na época eu até pensei no ministério. O que eu faço, o que eu projeto, o que eu gosto de projetar, eu gosto de sonhar. Então eu falei, eu não vou ter tempo para isso. Então foi quando eu falei, Senhor, então trabalha no meu coração, tira essa frustração, que isso não seja um impedimento para eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. E fui aprendendo a lidar, fui aprendendo a desvincular isso. Há uns 3 anos atrás, quase na meio da pandemia, foi quando eu comecei a dar as questões minhas emocionais já começaram a ficar mais abaladas. Então, era muita coisa, era igreja, era filha, era casa, ajudava o Márcio na empresa, né, assim, mesmo que em casa, alguma outra coisa eu ajudava. Então, aí começou a me pesar. Foi aí que eu comecei a aprender a ter que separar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque eu não podia deixar de ser mãe. Muito menos deixar de ser esposa. Eu não podia escolher uma coisa, não. Eu tinha que saber limitar. Aí entra Deus de novo. Gente,
A minha vida é Deus. Eu não sou perfeita, eu estou ainda num processo com Deus, mas eu falo que Deus é tudo na minha vida. Foi quando eu entrei e falei, Deus, me ajuda a administrar o meu tempo, porque eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, mas eu também preciso ser a pastora. Então, me ajuda a aprender a dizer não, a dizer sim e a lidar com as situações que foram vindo. Foi quando eu estava a ponto assim, de desistir de tudo. Foi quando eu falei, Márcio, não dá mais. E o homem, até o homem entender essa questão emocional, se ele não for da área, é mais complicado. Então, foi quando eu falei, não dá mais. Ele, calma aí, então vamos sentar, vamos ver o que a gente pode abrir mão. Foi quando ele começou a limitar algumas coisas. Não sei se você vai entrar no assunto, até essas questões de gabinete. Hoje, nem tudo ele me chama. Eu falo que Márcio assim, é um esposo muito amoroso, muito cuidadoso. Ele não é aquele esposo que fica toda hora, eu te amo, essa coisa assim. Mas eu vejo um cuidado dele com a minha vida. Né, assim, com aquele homem que cuida, que zela. Se ele vê que é um assunto que vai me desgastar, ele não me chama, ele chama um outro pastor, ele chama um outro líder. Às vezes pode ser um assunto desgastante, como a mulher, ele chama a mãe dele, ou ele chama uma outra líder para estar com ele. Ele me priva um pouco para me proteger, vamos dizer assim. Não que eu não consiga exercer, mas acho que é o cuidado que o esposo, independente do que ele faça, ele tem que ter com a esposa. Né, cuidar dela, cuidar das emoções dela, cuidar do seu coração. Um dia eu ouvi um pastor falando comigo, Priscila, não é tudo no meu gabinete que eu passo para minha esposa. Porque se eu passasse tudo que eu ouço dentro do gabinete, provavelmente ela nem dormiria de noite. Então, entendendo esse vaso mais frágil, né, e esse cuidado, né, realmente. Adelma, como é lidar com as dores ministeriais dos nossos maridos, que são nossos pastores, mas são nossos maridos, principalmente quando lida com a ingratidão, rebelião. Alguns já enfrentaram divisão. Como lidar com isso? As dores ministeriais nos nossos maridos. Para a gente não fazer pessoal. Eu falo, como esposa, a gente vai querer brigar, a gente vai querer reclamar, a gente fica indignada. Mas, de novo, Bíblia, sabedoria. Você ser a esposa do seu marido, na hora ali, se ele está chorando, deixa ele chorar. Eu já vi Márcio chorando em questões que aconteceram. Eu falei, vou fazer o quê? Eu não posso jogar lenha. Eu não posso jogar gasolina. Alimentar o fogo. Então, eu fiquei do lado dele, em presença física, e ele intercedendo por ele. E depois, com muita sabedoria, a gente foi conversando, foi sabendo lidar com a situação. Eu falo que hoje não dói tanto como antigamente. No início, né, é mais complicado, no início é tudo novo, então assim, a gente sentia mais, a gente se abatia mais. Só que hoje a gente começa a ver uns sinais, a gente começa, ok, está acontecendo, isso não vai mais me desfocar, isso não vai mais me distrair. Amém, quer sair? Deus abençoe. O foco nosso é isso aqui. A gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar na obra. E Márcio, ele fala muito assim, eu sei o que Deus tem na minha vida. Então, tudo que acontece, amém, Deus está na direção. Quem saiu não era para ser meu, acho que ele até falou isso, né? Quem saiu, amém. Eu acredito que, às vezes, as pessoas elas são enviadas para outros ministérios, como eu saí do IBS e fui enviada para outro ministério. Mas a gente vai aprendendo a lidar, a não deixar essas feridas crescer. Por quê? Você pode sentir, é óbvio que você vai sentir. Gente, pastor, pastora, esposa de pastor, família pastoral, são seres humanos. A gente sente, a gente chora, a gente se entristece, é uma coisa que a gente não quer sentir. Mas a gente vai sentir? Vai. O que não pode deixar é aquela ferida começar a aumentar dentro de você, a mágoa começar a aumentar dentro de você. Senhor está aqui. Eu falo assim, quando você chora nos pés do Senhor, isso já aconteceu comigo e foi assim uma experiência extraordinária que eu vivi. Eu estava muito ferida, muito ferida mesmo com alguma coisa da igreja. E eu lembro que eu sentia um peso. E minha única ação foi ajoelhar na minha cama. Eu não conseguia falar. Eu chorava, assim. E eu pensava, gente, os vizinhos vão achar que está acontecendo alguma coisa, porque era aquele choro assim de soluço. Priscila, quando eu levantei,
literalmente eu senti como se um fardo tivesse sido tirado das minhas costas. Amém, eu creio. Então é isso, é você aprender a achar o teu descanso, o teu esconderijo em Deus. Porque você vai viver sempre isso, infelizmente. Somos seres humanos, sempre vamos viver. Então o problema não é, Senhor, não permita que não aconteça isso. Não é, vai acontecer. Vai acontecer. Senhor, me forja, para quando acontecer, eu ter a sabedoria e o discernimento de como lidar com a situação. E nunca esquecer quem nós somos em Deus. Porque muitas vezes essa questão de rebelião, de ingratidão, até de falso testemunho ao nosso respeito. Um dia eu cheguei para um líder e falei, olha, é inerente à nossa jornada. Tá aí 1 ano e 6 meses eu já aprendi. É inerente. Vai ter pessoas ingratas, vai ter rebelião, vai ter pessoas falando mal de você, lançando falso testemunho, infelizmente. Entende? Eu falo que é inerente à nossa jornada. E eu falei para ele, o líder que não está pronto para lidar com isso, não está pronto para ser líder. Porque eu falei com ele, foi o que você falou, não tem como não acontecer. Em algum momento vai acontecer. Alguém com uma visão diferente de você. E talvez, amados, porque nós estamos inseridos numa cultura, é cultural falar mal de pastor. Já virou algo cultural. E a pessoa não aguenta falar só ela vai inflamando outras pessoas com a visão dela. E às vezes com um erro que eu tinha no início. Muitas vezes Deus dá a visão para o líder. Deus não é obrigado a dar a visão que ele deu ao líder a toda a igreja. O que cabe à igreja é confiar naquele líder que Deus colocou ali e honrá-lo, obedecendo. Honrar a direção que Deus deu e seguir. Mas tem aqueles que não vão e acham assim, o que eu estou pensando, que era o que eu pensava no início. Deixa eu dar conselho a Léo, porque o que eu sei é que vai dar certo. Não, ele não sabe fazer. Eu sei fazer. A minha visão é que está certa. E foi o que eu falei com você. Quando passava o tempo, Deus mostrava assim, fazia exatamente o que já tinha falado com Léo. E eu olhava assim, e eu pedia perdão a Léo. Sempre, direto. E eu falo, meu Deus, Deus te mostrou mesmo, porque você está corretíssimo. Coisas que estouravam depois... Mas Léo já tinha falado comigo, Deus me mostrou que vai acontecer assim, 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 é assim, assim, assim. E eu falo, gente, mas você está assim com Deus. E Deus mostra realmente ao líder. Adelma, ciúme do nosso marido cabe na chamada pastoral? Então. Então. Eu posso dizer assim, acho que pelo nosso esposo, a gente sempre vai sentir ciúme. Se você não sente, amém. Mas quando a pessoa fala, eu não tenho ciúme do meu marido, eu tenho ciúme do meu marido. Eu tenho um zelo por ele. Ele sai de casa, tá passando um perfume para quê? Eu fico brincando. Ele tá muito arrumado, você vai aonde desse jeito? Mas assim, a gente tem aquele ciúme moderado, aquela coisa bem... Não pode exceder, nem atrapalhar, nem ofuscar aquilo que Deus tem. Mas, assim, a gente tem que agir com muita sabedoria. Palavra-chave, sabedoria. Por isso que nós lemos sabedoria. Muita sabedoria. Sempre as coisas, quando me incomodava, desde a época da liderança dos jovens, eu sempre fui muito franca com ele. Eu falo assim que Deus ele me forjou muito, que eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta com namorado, com ele, com marido, com amiga. Eu sempre fui muito ciumenta, então Deus me forjou muito. Eu busquei, eu permiti que Deus trabalhasse isso em mim, porque eu sei que era algo que fazia mal, não só para as pessoas que estavam à minha volta, mas para mim também. Mas eu sempre fui muito franca com ele. Falou, aconteceu certa coisa, eu fiquei incomodada. E naquele início, aquela euforia de início de ministério, ele ia, conversava com A, com B, com C, depois ele, calma aí.
né? Ele me conhecia, ele, amor, vou conversar com fulano ali, vão comigo. Se você vê alguma coisa, dá aquela encostada assim, se for assim na questão fora do gabinete, né? E a mesma coisa é ele também, ele é bem ciumento, mas é aquele ciúme moderado, ele sabe se colocar no lugar dele. Mas quando algo incomoda, ele vem falar, olha, eu acho que não é legal o que você fez, eu não acho legal dessa forma. Cuidado, aquilo que eu falo, o cuidado e o zelo de um para com o outro. Olha, o que aconteceu não é legal. Entendeu? Como eu falo, eu confio em mim. Eu sei quem eu sou. Mas é uma questão de cuidado. Até porque, como você falou, né? As pessoas estão com os olhos voltados para você, pastor, e para você, esposa de pastor. Então, não adianta. Tudo que a gente fizer ou não fizer, eles estão olhando, às vezes, para seguir os mesmos passos e, às vezes, para falar, para defamar, para criticar. Então, a gente tem que estar vigilante em tudo. Eu acho que se for um ciúme, naquele do amor, aquela coisa que não vai te atrapalhar, não vai conversar com ninguém, não existe. Você tem que entender um ministério do teu marido. Adelma, muitas mulheres acham que o pastorado do marido vai ofuscar ou vai apagar o propósito e o chamado de Deus na vida delas. E não é o que eu vi em você. Claro que as pessoas têm muitas expectativas sobre a esposa do pastor. As pessoas acham que esposa de pastor tem que ser de altar, tem que pregar, ou tem que cantar. A gente, aqui eu, que estou na Assembleia de Deus ainda, tem que estar liderando o círculo de oração da igreja, tem que liderar o conjunto do círculo de oração da igreja. E a gente sabe que não é assim. Cada uma tem um temperamento e um chamado em Deus. Como eu falei com você, há aquelas esposas de pastor que Deus vai chamar literalmente para sustentar a casa, para sustentar os filhos, enquanto o marido vai desbravando a jornada ministerial. Outras são aquelas de bastidor. Não são de altar, não são de ensino, não são de cantar, mas outras são boas para cantar, outras são boas para pregar, e eu te conheço desde a infância. Você sempre foi muito quietinha, muito apaixonada por Cristo, sempre muito temente a Deus, mas sempre ali, quietinha. E hoje, Adelma, 10 anos depois, porque o marido dela pastoreia 10 anos, 10 anos depois, até acompanhando as suas redes sociais, é notório ver a mudança, o desabrochar. É aquela borboleta que literalmente já saiu do casulo, teve os processos de casulo, né? Mas hoje está voando em Deus. Hoje eu vejo a Adelma pregando, eu vejo a Adelma ensinando e com palavras rema. Adelma, você sentiu esse processo, esse agir de Deus ao longo do tempo, né? Senti, Pri. Como falei, quando a gente entrou, porque a primeira coisa que a esposa do pastor vai fazer o quê? Vai cuidar do círculo de oração, ou vai cuidar do Ministério de Mulheres, e foi a coisa da onde eu fugi. Eu vim assumir a rede de mulheres na nossa igreja 4 anos depois, justamente quando eu fui levantada pastora. E foi algo que eu bati de frente, porque eu tinha deixado a rede de jovens, porque eu estava grávida de Biel, então não tinha mais como subir Morro do Moreno, ficar andando com barrigão com criança pequena. Então, eu entreguei, eu falei, agora eu vou ser só a esposa do pastor. Aí, Márcio vem e fala, você vai liderar as mulheres. Até então, eu só ia liderar as mulheres. Ok. Aí, na virada de ano, ele me levantou como pastora. Mas, até então, isso um ano antes, eu já fui o primeiro congresso de mulheres, você até pregou também nesse congresso, foi aonde eu preguei, porque até então eu não pregava na igreja. Eu falava muito com os jovens, dirigia culto para os jovens, a reunião de jovens, ministrava, mas nada em cima do púlpito. Então, foi assim, um desabrochar, foi muito confronto para mim, porque quando você tem uma personalidade mais extrovertida, você consegue com mais facilidade. Eu não, aquela menina tímida, retraída, consegui entender, por mais que eu ame ao Senhor, para mim conseguir entender para onde Ele estava me levando, o chamado que Ele tinha em mim foi muito desafiador. Eu tive que tirar muitas
coisas que jogavam em cima de mim. A gente carrega muito isso, porque você é esposa do pastor, você tem que ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que se portar assim no culto, você não pode fazer. E eram fardos que eu carregava. Por quê? Eu tenho que subir no púlpito, tem que acontecer isso, isso e isso. E eu ficava naquela cobrança. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi me forjando, foi trabalhando, até um dia que eu comecei a entender a minha identidade. Eu comecei a entender quem era a Adelma, filha de papaizinho, e comecei a me... Falei, não, a esposa de pastor tem que ser assim, mas eu não sou assim. Mas tudo dentro, né, da palavra do Senhor, nada fugindo, nada. Mas eu comecei a tirar os fardos que as pessoas jogavam em cima de mim. Eu comecei a entender o que Deus queria para mim. E Márcio, como sempre, um esposo abençoado, ele sempre me projetou, ele sempre me lançou. Quando eu não acreditava, e ele falava... você vai para as nações, teu ministério é esse. Deus colocou pessoas ao meu lado, você lembra dela? A Vivi ficar do meu lado, e ela é uma ovelha que Deus colocou do meu lado, que a gente cuidou dela desde 14 anos de idade, é aquela pessoa que estava ali. Se precisava de... Deus falava com ela, vai lá e fala, pastora, você vai conseguir. E eu fui aprendendo. Eu falo assim, que até hoje eu tremo, e eu prefiro e quero continuar tremendo quando eu subo em cima do púlpito, porque quem sou eu? Né? Eu falo que é uma dependência que a gente tem do Senhor, mas eu vejo assim, uma mudança muito grande, Priscila, de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, para a Adelma de hoje. Ainda Nossa, falta gente, muito, né? Pode acompanhá-la nas redes sociais, pastora Adelma Rangel. Como tem fluído, como tem jorrado a Adelma, e isso me deixa muito feliz. As revelações que ela traz nas redes sociais, tudo que Deus tem feito. E no começo, Adelma, quando o Léo assumiu, eu achei assim, bom, acabou o meu ministério itinerante. Agora eu vou viver aqui o ministério do Léo, porque são 15 anos de casamento. Nos últimos 13 anos e meio, ou 14 anos, foi Léo literalmente recuando para me projetar, né, no meu ministério itinerante. Sempre foi assim, ele foi o meu suporte, de estudar junto a palavra, de me dar direções para onde eu poderia caminhar naquela palavra, naquele tema que me era proposto. Ficava com as crianças para que eu pudesse ir, principalmente para outros estados que eu ia pregar. Então, ele sempre era aquele suporte. Quando vem o pastorado, eu falei, acabou, agora é a vez do Léo. Então, eu saía para pregar muito pouco, mais para amigos, muito pontual, e vivi intensamente aquilo ali. Só que começou a me dar uma angústia muito grande. Porque o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer é pregar a palavra. E aí Léo falou, não precisa ser assim. Acha o ponto do equilíbrio. Então a gente achou esse ponto. Então eu estou em todos os cultos em Soteco, eu não me permito faltar culto, porque eu acho que eu tenho que estar presente na minha igreja local. EBD, eu estou lá, atuando na igreja local também, que eu sou o estilo mão na massa também, mas também atendendo agendas fora e fluindo naquilo que Deus tem para mim. Claro que aperta bastante, mas Deus vai dando graça. Adelma, agora nós vamos encerrar, tá vendo? Nós já estamos terminando, eu não falei que passa muito rápido. É muita coisa, né, gente, para a gente conversar. Fechando esse assunto, Adelma, eu falo que nós fomos chamadas para ajudar na missão do nosso marido. Isso é submissão. Mas que Deus tem um fluir para nós. E quando ele deu a Adelma para o Márcio, ele casou também propósitos, ele aliançou propósitos. E aí, literalmente, quando deu Márcio para a Adelma, na sua onisciência, ele já sabia que o propósito do Márcio ajudaria no seu e que o seu ajudaria no Márcio. E é assim comigo e Léo. Eu acho que uma das falências é quando a esposa do pastor e o pastor são rivais, né? E não um só, e não parceiros, começam a ser rivais. E eu acho que eu e Léo estamos já conseguindo esse equilíbrio. A gente sabe, Adelma, que Deus está nos forjando para alguma coisa que Ele ainda não revelou por completo. Mas Léo, ele se sente uma escola, onde ele está aprendendo um pouco. E ele falou isso para mim. Você vai parar de sofrer quando você entender que você está numa escola para aprender.
né? E esses dias eu estava conversando com uma outra esposa de pastor e ela estava muito triste, muito desanimada. E a gente entende por que a gente passa algumas coisas. E ela falou: Priscila, a vontade que eu tenho é de largar tudo, sabe? Porque ela está passando esse processo de desonra, o rebanho não corresponde, e aí você faz de tudo, aí tem rebelião, tem afronta, porque existe o confronto cura, mas a afronta fere. Então, esse momento de afronta, de ingratidão, de não resposta do rebanho. E ela falou assim: a gente precisa ser mentoreado. Eu sinto falta de um mentor. E acho importante, provavelmente você e Márcio têm mentores, pessoas a quem vocês recorrem, assim como eu recorro a você várias vezes. Mas eu disse para ela, eu vou encerrar contando essa experiência, quando você falou que ajoelhou no seu quarto, no seu altar, estabelecido na sua casa, e você chorava, ela estava chorando aos pés da cruz. E você se levantou curada. Um fardo saiu das suas costas. E é isso, Adelma. Eu disse para ela, olha, ter mentor é essencial. Ter alguém para te conduzir, para te aconselhar, cursos para te ensinar como faz, é maravilhoso. Mas eu falei para ela, eu aprendi uma coisa. Há certos momentos da jornada que não adianta mentor, não adianta curso badalado para te ensinar como ser a líder ou líder. Falei com ela, aprenda uma coisa que eu aprendi 1 ano e meio. Tem hora que só o sobrenatural de Deus. Porque tem hora que só Deus para tocar. Acho interessante líder fazer terapia. É importante. Você tem psicólogo? Legal, faça terapia. Quer ter um coach também? É importante ter um coach. Tenha tudo que você quiser. Mas existem feridas da jornada que só Deus pode tocar. E eu disse para ela, você acompanhou, porque eu te pedi sua ajuda. Houve uma situação na igreja local que eu quis conversar com a liderada como amiga. Eu amei demais. E eu coloquei essa pessoa num patamar de amiga. E comecei a confrontá-la como eu confrontaria você. E ela não entendeu. Porque eu coloquei ela numa posição de amiga, mas estava muito cedo. A gente aprende isso também. E ela não conhecia a minha essência como a Delma conhece. E ela saiu da igreja. Como a minha vaidade só estava acostumada com elogio e com aceitação, porque o ministério itinerante faz isso, estava muito doloroso para mim lidar com a não aceitação. Com a Priscila não perfeita, que todos amam e aclamam. E eu comecei a carregar uma ferida muito grande. Quando a gente está ferido, a gente tem a mania de se vitimizar. Então eu comecei a ficar numa posição de vitimização. Por que ela fez isso comigo? Eu amei. Eu fiz de tudo. Eu apoiei. Eu não abandonei. Até que... E eu comecei a carregar um peso. Eu falei, Senhor, eu vou falar com o Léo para acabar com isso. Eu não tenho dom para isso. Eu sou uma líder que machuca pessoas. Começou a vir uma cobrança pessoal muito grande. Eu falei, Deus, eu não quero ser uma líder que machuca pessoas. Então, eu não sirvo para isso. Eu vou machucar a sua noiva. Olha o que eu fiz. Era uma coisa assim que eu não queria passar para Léo, porque eu não queria ser mais um peso e mais um fardo. Então eu comecei a sofrer muito imaginar que alguém se decepcionou comigo. E até que uma noite
Eu estava sofrendo muito sem Léo saber. Eu estava carregando uma angústia, um peso sobrenatural. Até que numa noite, eu falo que eu não tenho visão assim, sabe? A olho nu. E nem aquelas revelações, eis que assim te digo. Eu até gostaria, eu busquei, mas Deus não quis me dar. Mas eu tenho muito sonho revelado. Eu estava com uma dor na alma tão grande, eu queria tanto poder falar com o Léo, não aceita mais isso ano que vem, não. Porque a sua esposa não machuca pessoas. Aquilo se transformou num fardo que eu não estava dando conta. E numa noite, eu não via o ser, era uma voz que falava assim, tudo bem? E eu já ouvi essa voz antes. Eu conheço essa voz. E eu falava assim, ei, meu amigo Espírito Santo, há quanto tempo eu não ouço a sua voz? Porque eu já ouvi a voz dele como eu escuto a sua voz, tomando banho. Priscila. Então era uma voz que eu conhecia. E ele falou para mim, essa noite eu vim para curar o teu coração. E no sonho ele me colocava numa mesa, numa cadeira, e tinha uma Bíblia. E eu vi uma mão reluzente, tipo assim, sabe, com um manto assim, mas eu não via rosto, eu só ouvia a voz e aquela mão. E ele diz, abra a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. E ele me mostrava o texto. E ele conversava comigo, você conhece esse texto? Eu falava, claro, eu já preguei muito sobre esse texto. Ele, então, leia. Ele apontava para mim, então leia para mim o texto. E Adelma, eu comecei a ler o texto e era aquela passagem que Jesus tinha discurso duro. Discurso duro. E os discípulos começaram a ir embora. E ele chega para os 12 e fala, e vocês também não vão embora? E Pedro fala aquela frase célebre, a quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? E o Espírito Santo, com aquela voz doce que eu conheço, falou assim para mim, você viu? Até com Jesus eles foram embora. Ele falou, filha, eles foram embora com discursos duros do próprio Jesus. E você leu quem foi embora? Leia de novo, quem foi embora? Foi novo convertido? Foi ímpio, não crente? Quem foi embora? E eu li no texto, discípulos. Ele lê de novo, quem foi embora? E eu falei, discípulos. Você concorda que para ser discípulo caminhava já um tempo, lado a lado com Cristo? Eu falei, sim. E eu disse, mas os 12 ficaram. Ele não se iluda. Os 12 que ficaram tinham Judas irreconciliável. Tinha um Tomé que nunca creu. Tinha um Pedro que depois ia negar. E eu falei, e então, como vai ser? Vai ser sempre assim? Vai ser sempre essa dor de pessoas indo embora? E ele falou, filha, haverá Judas que nada do que você faça vai resolver. Eles são irreconciliáveis. Haverá Pedro que você vai ter que ter paciência. Ele vai precisar caminhar um pouco mais. Ele vai precisar de um processo a mais, mas lá na frente vai ter um mar de Tiberíades para transformação total. Aí eu falei com ele, meu amigo, o que faz valer a pena? São os Joões. Eles terão uma transformação total e não vão abandonar você, mesmo você crucificado numa cruz. Adelma, eu chorava tanto no sonho, tanto, tanto, tanto. E quando aquela voz foi embora, eu não queria abrir o olho, porque eu não queria acordar. E eu dizia assim, obrigada, meu amigo, por me visitar essa noite. E ele falou, seja livre. Ele disse, você vai ser usada para discursos duros e pessoas vão embora.
E você vai precisar ficar bem com isso. Mas terá João, que vai fazer tudo valer a pena. E eu agradeci, eu falei, obrigada por vir essa noite. Ele seja curada. A Delma, aí o que eu falo que tem hora que é o sobrenatural. Quando eu abri meus olhos, aquela dor não existia mais. E eu falei isso para essa minha amiga, eu falei com ela assim, olha, ter mentor é muito bom. Ter cursos de capacitação é muito bom, eu valorizo todos eles. Ter terapia com psicólogo, um psicoterapeuta, psicanalista, tudo muito bom. Mas tem momentos da jornada que é o sobrenatural de Deus. Falei, tem hora que o anjo do Senhor tem que descer no val do Jaboque. Não adianta, não adianta Isaac, não adianta a palavra de Esaú. Tem hora que o próprio Deus tem que descer no val do Jaboque e tocar onde ninguém poderia tocar. Aleluia. Cantarabaxu de cantarabaxai. E eu tive essa experiência, minha amiga. E nessa experiência, o Espírito Santo falou tanta coisa comigo, inclusive isso. Filha, o que mais está te doendo não são a limitação do meu rebanho. É a dor de se olhar no espelho. E eu preciso mexer na sua vaidade. Você não é perfeita. Não é perfeita. Sabe, Adelma? E Deus me mostrou muitas coisas nesse sonho onde eu errei. Então hoje, se eu encontrar essa pessoa, eu consigo abraçar, porque eu não enxergo mais a falha dela. Eu enxergo a minha que refletiu nela. Entende? E é isso, querida. Talvez você é uma líder que está me ouvindo agora, carregando tantas dores, dores de ingratidão, dor de injustiça, de fofoca, de falso testemunho. Ei, mas escute uma coisa. Esse Deus pessoal quer tocar em você nessa noite. Ei, haverá Judas, que nada do que você faça vai fazer você ser aceita. Então, glória a Deus por isso. Haverá Pedro, que vai te negar, que vai te abandonar, mas ele só precisa de um processo a mais, ele não é mau. Ele só precisa de caminhar um pouquinho mais, mas lá na frente vai ter o mar de Tiberíades, que vai tratar, o próprio Deus vai tratar com ele, onde você não conseguiu tratar. Mas haverá Joões no meio da sua jornada, que vai fazer tudo valer a pena. Serão totalmente transformados no seu coração, no seu caráter, e não te abandonarão. Porque nós precisamos entender que nós não fomos chamados para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Nós não fomos chamados para alimentar ego de pessoas, mas para cuidar de pessoas. Receba essa palavra, você foi chamada assim. Nunca duvide daquilo para o qual Deus te chamou. Você foi chamada sim. Você é uma bênção sim. E as dores, elas são inerentes ao ministério, porque a dor, se você deixar, ela é pedagógica. Não são as facilidades que nos ensinam, mas são as dificuldades que nos ensinam. São as dificuldades que nos forjam. São as dificuldades que nos capacitam. Ei, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas lança aos pés da cruz, porque maior é aquele que nos chamou. E Ele é aquele que abre a ferida, trata e fecha. Fez a ferida e a ligará, diz a palavra do Senhor. Adelma, você tem mais uma palavra para essa mulher de Deus? Eu quero deixar uma palavra para você, que você tem um chamado específico na sua vida. Você é esposa, você é mãe, você pode ser pastora, você tem um propósito específico. As circunstâncias que estão à tua volta não definem quem você é e não definem o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Eu falo assim, que confie no propósito. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo à tua volta, confie no propósito que Deus tem para a tua vida. Outra coisa,
tenha Deus como primazia. Você vai ter amigos, você vai ter pessoas à sua volta que vão te ajudar, você vai ter terapeutas, você vai ter psicólogos. Mas tenha Deus como sua primazia. Deus é único na sua vida. E acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Vidas estão esperando você olhar para Deus, deixar Ele curar a tua ferida e você se reerguer, porque tem vidas esperando a sua voz. Aleluia! O que você precisa é da presença de Deus. Mais do que tudo, o que você precisa é da presença de Deus. Adore ao Senhor, exalte aquele que te chamou. Aleluia! Yara e Marcos, conduzam a adoração de cura. Senhor Deus disse para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Assim o Senhor Deus fala para você, mulher de Deus. Ele sabe a rota, Ele sabe o caminho, Ele é dono deste mar. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. Calmaria chegando pra você aí, tem calmaria chegando pra nós aqui. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo pois é Rei. Oh, glória a Jesus. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Oh, aleluia. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a quê? Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria.
dono desse mar também é meu dono. Cantarabaxu de cantarabaxai. Ele é o Deus que cura todas as nossas feridas. Aleluia. Creia nisso, querida. Não sai daí, porque no final a pastora Delma vai estar orando pela sua vida. Eu não posso perder a patente que nós temos aqui para ministrar cura para a sua vida. Amém? Vamos aos alô, minha gente. Antes de entrar nos alô, eu gostaria de falar da Keila Costa Moda. Gente, olha como eu estou bonita hoje, que chique. Essa serva de Deus que me veste toda semana. Amém? A Keila Costa, siga ela nas redes sociais, @Keila Costa Moda. Ei, vista você também esse propósito, você ungidamente mais bonita. E não é só moda feminina, tem moda masculina, moda infantil, moda infanto-juvenil, acessórios. Ei, você vai estar totalmente vestida com esse propósito chamado Keila Costa Moda. Daqui a pouco eu vou estar em pé ali para nós fazermos uma oração pela sua vida e você vai ver que lindo esse vestido que eu estou hoje. E você pode adquirir. Não perca tempo, ela entrega em todo o território nacional. Keila Costa Moda. Vista você também este propósito. Agora vamos aos alô? Eu quero mandar um alô para Luciana Arantes Bride. Ela me escreve de Santos, São Paulo. Paz do Senhor, realmente Deus é Pai e sem igual. Tive dificuldade para aceitar isso porque meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos e nunca mais vi ele. Tive carências, tive ódio e finalmente fui adotada pelo Pai Eterno. Hoje oro para que ele também encontre o Senhor. Luciana, obrigada pelo teu e-mail. Eu quero deixar claro que os e-mails que eu estou lendo aqui é referente ao programa Deus é Pai, em que o pastor Léo, meu esposo, esteve ministrando a palavra. E foi uma palavra poderosa. Você não pode deixar de assistir Deus é Pai. Se você ainda não viu, corre lá e assiste. Um abraço para Altina Figueira Brás. Ela me escreve de Maringá, Paraná. Paz missionária, parabéns, vocês são um lindo e ungido casal. Muita verdade de Deus o pastor Léo trouxe para nós. A comunidade Leão de Judá de Maringá aguarda aquele alô. Um alô, aleluia, para a comunidade Leão de Judá de Maringá. Obrigada por estarem ligadinhos no programa Interação Gospel. Um alô também para Bruna Oliveira Rocha. Ela me escreve de São Conrado, Rio de Janeiro. Paz amada, chorei muito com este programa. O Espírito Santo foi me levando a várias situações onde, por ser órfã, eu estive prestes a ser molestada e a ser atacada. E sempre acontecia alguma coisa que me livrava. Uma vez, um morador de rua lutou e me defendeu. E de outra vez um cachorro de rua atacou o rapaz que queria me estuprar. O Senhor me mostrou que Ele foi meu pai, cuidando de mim nas ruas e me guiando. Hoje sou casada e arquiteta. Sirvo ao Senhor desde minha juventude, mas nunca tinha entendido como nunca fui tocada. Ele sempre esteve comigo. Deus os abençoe. Bruna, não há dúvida que o nosso Pai Celestial, Ele não falha, Ele não falta. E eu tenho certeza que o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, sempre esteve presente ao seu lado. Obrigada pelo seu testemunho. Um abraço também ao evangelista Elandro Vieira. Ele me escreve de São Luís, no Maranhão. Paz, pastora, mande um alô para os jovens arautos de Cristo, de São Luís. Temos uma juventude forte aqui com 160 arautos que evangelizam nas ruas e pregam as boas novas. Um abraço a toda a equipe. Elandro Vieira, muito obrigada pelo seu alô. Um abraço a todos 160 jovens que estão atuando aí em São Luís, no Maranhão, abençoando a tantas vidas. Parabéns pelo trabalho. E por fim, um abraço a Ronei
Bercassi, ele me escreve de Belém, do Pará. Paz do Senhor, muito bom programa, aprendi muito. Meu avô soube bem ocupar o lugar do meu pai, que morreu quando eu era pequeno, e me ensinou sobre o Pai do céu. Graças aos seus ensinamentos e exemplos, sou presbítero da Assembleia de Deus Boas Novas. Mande um alô para nós, Ronei, que lindo testemunho. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus Boas Novas em Belém do Pará. Um abraço a você e toda a sua família, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não esqueça de me inscrever, não esqueça de se inscrever no canal da rede da TV IBMS, amém? Não deixe de se inscrever também na plataforma da própria TV IBMS, que está em www.tvibms.org. Ou no YouTube, no canal da TV IBMS, amém? Você pode nos seguir nas redes sociais, @pastora Delma Rangel, e também você pode me seguir, @Priscila Cedro Oficial. Nós teremos um imenso prazer em compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Mas não sai daí, porque nós temos mais uma adoração com Yara e Marcos, e depois a pastora Delma vai estar orando pela sua vida. Não sai daí. Aleluia, Jesus. Com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Louve a Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que, louve ao Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia! Que bênção! Queria agradecer a Yara e ao Marcos por aceitarem estar aqui hoje. Agradecer a Live, que uma grande amiga em comum,
né? A Liv, na época, nós até rimos quando nós entramos em contato, porque eu e a Liv já fomos back vocal do Lauro Pimentel. Grandes histórias. E a Liv falou: Priscila, eu sou tão tímida para isso, mas eu tenho um casal. Eu tenho um casal de amigos que é uma bênção, e realmente são. Que Deus continue ungindo a vida de vocês, né? Que Deus continue ampliando as fronteiras ministeriais, que essa unção fresca seja incessante sobre a vida de vocês, que Deus continue abençoando o ministério, a casa, o lar de vocês, o casamento, o filhinho que está ali nos bastidores, né? Que Deus continue abençoando. Obrigada. Eu não tenho condições em palavras de agradecer, a não ser pedir a você que está nos assistindo, que sem demora entre em contato com esse casal e leve também na sua igreja para ter essa adoração genuína, onde nós sentimos tanto a presença de Deus aqui, não foi, Adelma? E quais são as redes sociais? Como é que o povo encontra vocês? Fala aqui, fala aqui. @Marco Diniz lá no Instagram. E Yara Ribeiro Neils, né? Aleluia! Que Deus continue abençoando. Muito obrigada. Eu, em nome do programa Interação Gospel, da TV IBMS, agradecemos o coração, a visão e a disponibilidade de vocês estarem aqui. Adelminha, chega mais. Vamos chegar um pouquinho para cá. Aleluia. Agora se prepara, que chegou a hora da oração. Já foi adoração, né? Queremos mais adorar. Agora chegou a hora da oração. E eu falei com a Adelma que eu não posso abrir mão dessa patente pastoral que nós temos aqui. E a pastora Adelma vai estar orando pela sua vida. Adelma, pode orar. Glória a Deus. Pai eterno, Pai querido, Senhor, diante de Ti, Senhor, nós estamos. Meu Pai, quero Te apresentar, meu Pai, esta mulher, meu Pai, que está aqui, Senhor, nos assistindo, Senhor, essa pessoa que está nos assistindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, declarar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida dela, Pai. Ô Espírito Santo, aonde tiver uma ferida, aonde tiver algo, Senhor, que foi colocado, Senhor, para bloquear, para parar, para pausar, meu Pai, com Teu Santo Espírito, meu Pai, venha, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Dá ânimo, Senhor, que ela viva o sobrenatural, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Que ela possa estar sensível, Senhor, à Sua voz e entender que o Senhor é o único Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Teu sangue, Senhor, esteja sobre essa pessoa, meu Pai. Senhor, dando ânimo, dando vida, dando vigor, meu Pai. E que ela constantemente ouça, meu Pai, seja forte e corajosa, ponte pé, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não dá nem vontade de acabar. Eita glória. Obrigada por estar aí toda semana. Comece a anunciar este programa que tem abençoado tantas vidas. Até o próximo programa Interação Gospel. Agora eu convido você aí em casa a falar junto comigo. Aleluia. Amém. Vamos lá? Aleluia! Eita glória! Até a semana que vem, se Deus quiser.